venho a essa tribuna, primeiro discurso de 2014, que vem a 2014. Eu pontuei algumas coisas fundamentais que aconteceram e vêm acontecendo nas últimas semanas, e não deu para falar aqui porque o plenário estava de recesso, então vamos rapidamente. Primeiro, saudar a todos, dizer como é bom estar de volta, poder estar de volta a essa tribuna e discutindo com os colegas esses problemas e esses casos que estamos enfrentando. Depois que nós aprovamos as emendas e o plano de carreira dos professores e dos outros profissionais, de todos os profissionais de educação, professores, apoio, enfim, de todos que trabalham em educação, nós ficamos à espera de vários decretos de regulamentação para essas categorias. Depois de muitas discussões, o primeiro decreto, que é o 38276, ele saiu há 3 semanas aproximadamente, regrando aí a grande vitória da categoria de agente de educação infantil, o antigo auxiliar de creche, em seu reconhecimento e a sua obrigação, principalmente, sua obrigação de formação médio-normal, que é o que manda a legislação federal. Falta ainda um dos itens do decreto, que é o curso para quem tem apenas o médio, lembrando que o objetivo nosso é que esses profissionais tenham a qualificação. Então, o curso é imprescindível que se saia, mas foi uma enorme vitória. Temos que agradecer aí publicamente a categoria, ao prefeito Eduardo Paes, a todo mundo que trabalhou ativamente para que esse decreto pudesse acontecer. Depois disso, eu tirei 10 dias de férias, senhor presidente, 11 dias, para falar a verdade, 11 dias de férias. Nesse período saiu o decreto de apoio, que foi o 38293. O decreto de apoio, ele já deu uma breve decepcionada, em relação principalmente a algumas categorias, como o agente educador, que é o inspetor de alunos. O inspetor de alunos, espera-se pelo menos que ele tivesse o mínimo de nível médio. E ele foi concursado muitos anos atrás, desde 2005, quando foi refeita a Lei 3985, como nível fundamental, ou seja, para quem não lembra, o antigo primeiro grau, né? O inspetor de aluno tem que ter, no mínimo, ensino médio. O inspetor de aluno tem que ter curso de qualificação ainda por cima. Mas o que esperávamos desse decreto fosse pelo menos a equiparação, a gratificação, que fosse o reconhecimento, pelo menos de quem tivesse nível médio, que tivesse equiparação em relação aos demais cargos todos da SME de nível médio, que são R$ 980,51, se não me falha a memória, para o primeiro nível, né? Isso era o que a gente esperava, mas na verdade houve um acréscimo apenas de 10% em cima dos 781, que vai para 800 e pouco. Bom, mas dá uma diferença de 50%. Não estamos falando de dinheiro, né? Estamos falando de reconhecimento de uma categoria que precisa de muito mais coisas. Inclusive temos um projeto aí que depois a gente vai discutir de redução de redistribuição da carga horária. Tem que ter mais quantitativo por alunos, fica uma sobrecarga muito grande. Bom, mas para não perder o momento de hoje foi publicado finalmente o decreto 302, que é o decreto que regra sobre as 40 horas para os profissionais de magistério. Bom, até aí saiu como estava previsto. Foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai receber todas as inscrições, né, os desejos, as inscrições de quem quer migrar. Essas inscrições, em cima dessas inscrições, esse grupo de trabalho da prefeitura, ele vai fazer o estudo para poder fazer os critérios. Até aí, tudo bem. Houve avanços no decreto? Houve avanços, né? O decreto vai permitir a inscrição de todo mundo que queira se inscrever, tirando a parte que tinha antes, né? 15, tem que ter, não pode ter mais de 15 anos, enfim, tinha uma série de outros limitadores antes, na última migração de 40 horas. Essa aqui tirou essas limitações. Mas, infelizmente, teve alguns retrocessos. Por exemplo, a proposta no decreto atual fala o seguinte: limita a inscrição para quem estiver respondendo inquérito administrativo. Olha, quem estiver respondendo inquérito administrativo, primeira coisa, não está culpado ainda, né? Nós vivemos numa democracia em que
a presunção é sempre de quê? Vossa Excelência, que é do setor de segurança, de inocência. Então, você limitar um servidor que está respondendo inquérito não é correto, né? E a discrepância é tão grande, porque, na verdade, a limitação é para quem está respondendo. Quem acabou de ser punido mês passado pode, porque o decreto não fala quem foi punido, fala quem está respondendo. Bom, e ainda quem foi punido tem que ser visto caso a caso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem que ser visto que qual é o objetivo desse decreto? O objetivo desse decreto não é abrir inscrição para a migração. O objetivo desse decreto é receber dos servidores a informação de quem quer migrar. Com essa informação de quem quer, eles vão fazer um mapa para poder estabelecer em cima desse mapa os critérios. Ótimo, sem planejamento não se faz nada. Só que se é para pegar dados para trabalhar, é errado, tecnicamente, você limitar os dados na origem. Se você quer os dados brutos para trabalhar, como é que você vai já limitar a entrada de dados? Quer dizer, você está, em vez de tratar os dados depois, você já está tratando na origem. Bom, então a primeira parte, em relação ao inquérito administrativo, quem está respondendo, né, me soa completamente equivocado. Segundo, seja detentor da redução de carga horária reduzida na forma do artigo 177 da Lei Orgânica. No 177, inciso 28, ele fala daquelas decisões judiciais que reduziram 50% a carga horária. Até aí você pode compreender porque o cara que pediu para reduzir 50% da sua carga horária para cuidar de algum parente que tenha alguma deficiência ou uma doença, ele não vai querer aumentar para 40 horas. Mas também, isso é agora, né? Se você disser, não, eu estou pedindo minha redução para cuidar do meu filho com deficiência durante algum tempo. Meu filho com deficiência, um dia, a gente busca a sua independência, né? Então pode ser que ele no futuro volte. Ou então, eu pedi uma redução apenas por um ano para cuidar do meu filho, meu pai, com mal de Alzheimer ou de Parkinson, e ele daqui a pouco está bem ou está compensado e eu posso voltar a trabalhar a hora. Volto a dizer, esses casos tinham que ser vistos, tratados após a inscrição. Está claro para o servidor, tem que ficar claro para o servidor que ele não está fazendo neste momento imediato a opção de ir. Ele está manifestando o seu desejo de ir. Ele não está se inscrevendo. Depois de manifestar o desejo e o plano, aí sim abre-se a inscrição com os critérios. Agora os critérios já vêm pré-estabelecidos, tratando dados brutos antes da entrada. Bom, o próximo inciso do decreto fala sobre readaptado. Ora, readaptado tudo bem, o professor não está na sala de aula, mas também pode estar mais tarde. Agora, o pior de tudo é o licenciado, presidente. Licença, existem vários tipos de licença no Estatuto do Servidor que são consideradas licenças de efetivo exercício. Licenciamento por licença aleitamento ou licença maternidade, a maioria do magistério é de mulheres, né? Então, você não pode, como é que você vai fazer isso? Você vai limitar todas as professoras que tiverem tido licença aleitamento ou maternidade, ou enfim, qualquer outra licença, de fazer essa inscrição. Inscrição para informar o desejo. O inciso 4º também fala: detenham faltas não justificadas ou tenham apresentado atestado médico por mais de 20 dias nos últimos 2 anos. Outro caso que também poderia ser regrado e visto caso a caso somente depois da inscrição. Então, qual é a proposta? É importante a gente trazer a problemática e trazer sempre a proposta de melhoria, né? A gente não bate por bater, a gente bate nem bate, a gente sugere, é uma crítica construtiva. Eu acho que quem quer melhorar, sobe aqui para fazer uma crítica construtiva. E a crítica construtiva nós estamos trabalhando com pessoas, seres humanos, não com papel. Papel e números são 45 mil professores. 45 mil. É claro que é muito mais simples e é muito mais correto, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo, você criar procedimentos em que você consiga trabalhar os números nos números. Mas na educação, cada um daquele número é um profissional, é uma pessoa com nome que está lá dentro da sala de aula fazendo a diferença para, às vezes, 40, às vezes até mais crianças. Então, por mais trabalho que dê, cada um é um caso. E cada um, sendo um caso, ele tem que ser analisado separadamente. Se o objetivo do decreto, como corretamente, primeiro abrir a inscrição para depois fazer o planejamento, então que seja sem
limitadores, tendo sabido os professores que posteriormente será colocado aí sim, colocados aí sim os critérios. Bom, para concluir, presidente, então a proposta que fica é para que a prefeitura possa reeditar tirando esse artigo 3º e que deixe claro para os servidores, substitua o artigo 3º, deixando claro que é uma inscrição para depois, para em outro decreto virem aí sim os critérios. Bom, aproveitando, encerrando, presidente, eu quero deixar já umas propostas de critério, que eu já tanto falei no final do ano passado, mas eu já queria deixar aqui registrado também essas propostas de critério. Primeiro, pelo amor de Deus, vamos aproveitar esta oportunidade para extinguir de uma vez por todas com a figura da dupla regência na rede. Existem 11 mil servidores que fazem dupla regência, a famosa, vamos dizer para nós aqui, hora extra que eles fazem, que não levam para a aposentadoria, e agora poderão ir para as 40 horas. Então, a despesa do município já existe. Exceto os 22% do Pré-Rio, a despesa do município já existe, mas também não tem contribuição do servidor em cima daqueles da dupla regência. Então, é um ganho para a Previdência e é um ganho para o servidor. Primeiro, todos que fazem DR deveriam poder fazer a opção de 40 horas. Segundo, os professores de educação infantil. Existe uma falta, aliás, eu vou voltar a essa tribuna, logo após o colega que vai falar, eu vou voltar à tribuna para falar especificamente sobre a falta generalizada de pessoal que nós temos na educação infantil, fruto, claro, de reorganizações de pessoal, de falta de concurso, porque estava se discutindo escolaridade, tudo isso a gente sabe, vou discutir depois, mas PEIs que hoje temos em torno de 3 mil, são todos 22 horas e meia, esses, e temos vaga para muito mais do que isso, para 8 mil, esses deveriam ter todos a opção de 40 horas imediatamente. Direção de escola já trabalha 40 horas e até muito mais, né? A gente tem que parar com essa hipocrisia de achar que direção de escola trabalha matrícula de 22 horas e meia, tem um carro comissionado e está tudo certo por aí. Não está. Eles trabalham muito mais que isso, e às vezes até sábado, às vezes até final de semana. Todo mundo sabe aqui qual é a rotina de uma direção de escola que ganha menos do que um professor que está na sala de aula, com dupla regência. Então, esses 3 casos imediatamente poderiam ir, né? Os demais, DR, atinge todos os professores, P1, P2 e tal. Os demais casos, né? Os demais casos P1, P2 que não tiverem com dupla, a proposta é que se façam critérios, porque não dá para todo mundo migrar. Se todo mundo migrar para 40, você não tem sala para lotar todo mundo. Ok, porque as escolas do município, só 19% delas estão em período integral. Então, você dobra todo mundo de carga, quase dobra todo mundo de carga no exemplo do P2, 22,5, ou mais que dobra no caso do P1, 16, você não tem onde lotar esse pessoal todo. Então, tem que ser criados critérios transparentes, claros, para que todo mundo se sinta que há justiça, né? Por exemplo, critério de antiguidade, mas enfim, isso é um detalhe para a gente discutir depois, tão logo esse banco esteja formado. Então, assim, ficam essas sugestões. A iniciativa de criar o banco e a abertura das inscrições é administrativamente responsável. Só há esse equívoco, na minha opinião, no artigo 3º, de criar limitadores. Se o banco é para ter informação para trabalhar, estatística, informação nunca é demais. Então, que se deixe cadastrar e aí sim se trabalhem os critérios depois. Volto a essa tribuna para falar das creches. Obrigado, presidente.